desvendar os mistérios dos tubarões com o professor e biólogo Edris Queiroz, com direito a tubarão no palco. O tubarão tem 30 mil dentes. É um bicho que nunca vai no dentista. Nunca vai precisar fazer um implante, por exemplo. Aí você me pergunta, mas para que tanto dente? E nós já estamos de volta aqui com o Super HDB no Domingão da Rede Vida. E presta atenção, porque agora nós vamos falar de... Mostra aqui. Que medo! Tubarões! Tubarões aqui no nosso programa. E para falar de todos os mistérios e desvendar todos os segredos sobre os tubarões, eu quero receber aqui no palco do nosso programa o professor e biólogo Edris Queiroz. Oi, Edris. Oi, tudo bem, Dani? Tudo bom? Estar aqui de novo. Prazer é todo nosso. O pessoal de casa está simplesmente amando sua participação aqui no nosso programa. Temos recebido vários recadinhos aí, viu? E olha, Dani, tá muito legal. Esse quadro, assim, tá da hora. Nossa, essa semana o que eu recebi de e-mails, né? Com sugestões, dicas. Também ele coloca em cada enrascada, né? Que o pessoal adora ver apresentador em enrascadas. A minha sorte é que hoje tá tudo calmo aqui, né, Edris? Hoje tá um pouquinho mais tranquilo, mas a gente vai falar, assim, de um grupo, né? De um bicho muito legal. E até uma preocupação, assim, para o pessoal que está em casa, o pessoal que o verão está aí, né? Exatamente. E as praias estão lotadas de pessoas. E as pessoas estão aonde? Dentro do mar. E aí, né, a gente às vezes vê na praia aquele aviso, cuidado, área de risco, tubarões e tal. E o pessoal acaba não respeitando muito, né, Edris? É isso mesmo. E aí os acidentes acontecem. Mas e aí a culpa é de quem? Que pode acontecer? Porque vão jogar, é claro, a culpa no tubarão. Vão falar, não sei o que e tal. Mas o que pode acontecer? Porque o tubarão não é simplesmente um peixinho, né? Não é um peixinho, né? Mas o que está acontecendo é assim, é nós que estamos invadindo o espaço dele. E hoje a gente vai deixar para o pessoal de casa, assim, bem consciente, a gente vai falar as dicas, o que deve se fazer, o que não deve se fazer, certo, né? Então vamos contar um pouquinho das histórias do tubarão. Só que a primeira coisa legal para a gente saber, eu queria te perguntar, você come tubarão? Eu não. Você come cação? Não. Então, mas tem muita gente que come cação, não é verdade? E às vezes as pessoas não sabem essa diferença. Cação é um tubarão? Cação e tubarão é a mesma coisa. Não sabia disso, Então, não. o pessoal que está em casa, né, que quer ajudar na campanha de preservação dos tubarões, que assim, a gente precisa ter muito cuidado com os tubarões. Até pensar assim, por que proteger os tubarões? A gente está vendo campanhas ao contrário. As pessoas querem matar os tubarões, né? Falando que lugar de surfista é na praia. Claro, o surfista precisa Mas pegar a gente as tem que ondas sempre dele, lembrar que é o que você falou no começo, né? A gente é que está invadindo o espaço do tubarão e não o contrário. Ele não está saindo do mar para ir lá para a areia pegar ninguém. Não está. Ele está lá no habitat dele. Cada dia que passa a gente está invadindo mais. Então é legal a gente estar conhecendo um pouquinho da história, saber por que eles estão ali, o que ocorre. Teve ano passado um acidente com uma moça que acabou morrendo, que estava surfando, né? Então o pessoal caiu em cima, né? Teve até campanhas para fazer matança em relação aos tubarões. A culpa é sempre do animal, né? Acaba sobrando sempre para ele. E aí a gente tem que pensar, né, principalmente para o pessoal que está em casa, assim, os tubarões, eles estão no topo da cadeia alimentar. Então, se ele está no topo, a gente tem que preservar, e preservar muito. A gente tem que ter muita campanha para salvar esses animais. Pedro, só para deixar claro para quem está em casa, esses tubarões que a gente tem aqui são todos de verdade? São todos de verdade, só que eles já estão mortos, né? Então, a gente até tem um porque a gente fica com medo, né? De repente está aqui falando, o tubarão vira uma coisa assim, né? Mas não vai acontecer isso aqui. Então, e o que acontece muitas vezes, igual a gente tem esse tubarão aqui. Que tubarão é esse, Esse é um tubarão martelo, né? Popularmente conhecendo como tubarão martelo. Existem umas 5, 6 espécies de tubarão martelo. Alguns são autorizados para pesca, outros não. Outros estão na lista de... já estão ameaçados de extinção. Entendi. A qualquer momento eles podem não existir mais. E eu, antes, na hora que eu estava vindo para cá, eu resolvi passar num desses mercados de peixe e pedir para uma pessoa um tubarão. Eu falei, você tem um tubarão aí para me vender? Ele falou, não tenho tubarão. Eu falei, você tem um cação? Aí ele falou, cação eu tenho. E ele foi lá e pegou esse tubarão martelo e acabou me vendendo, né? Essa é uma espécie que nem deveria estar para venda, porque você vê o tamanho do animal,
é um animal que vai chegar a atingir 4 metros, 4,5 metros. Pode ficar E aqui tranquilo, Faísca, que não está ainda, vivo, né? não. É um filhote que já foi pescado. Ele pode chegar até 4,5 metros. Tá? Essa espécie de tubarão-martelo, né? Ele Que pode medo. atingir até isso. E se a gente vê aqui, é um filhote com 30 centímetros ainda, né? Mas que já está sendo vendido como cação. Do que os tubarões costumam se alimentar, Idris? Olha, lembra o que eu falei no começo? Os tubarões estão no topo da cadeia alimentar. Quem está no topo da cadeia alimentar come de tudo. Tá? Tubarão come de tudo que você imaginar, inclusive placa de carro. Nossa! Pneu, né? Então, assim, eles então são quer dizer que se do você mar. invadir a área dele, ele pode te atacar por isso Com também. certeza. Ele é predador. Só que o tubarão não gosta de carne humana. Tá, gente? Vocês que estão em casa, tudo. Então não existe esse perigo. Ele não tem gosto por carne humana. Mas ele ataca o ser humano? Ataca. É verdade aquela história que a gente sempre vê nos filmes, que se a pessoa faz um corte, às vezes no braço, na perna, por estar nadando ali no mar, enfim, bateu num coral, alguma coisa assim, e aí o sangue pode atrair o tubarão? É verdade? Isso é Isso mito? é verdade mesmo. Assim, os tubarões, eles têm 5 sentidos, inclusive um 6º sentido, que dá uma capacidade muito grande para ele. E ele usa esses sentidos todos juntos. E um deles é o olfato. Então, às vezes, uma gota de sangue no oceano, a cada 300 metros, o tubarão consegue identificar. Então, se é um corte muito grande, ele consegue identificar. E, às vezes, é o que ocorre nos naufrágios, nos acidentes aéreos. Então, você encontra pessoas dilaceradas, tudo. Mas, às vezes, é porque, assim, um navio naufragou ou um avião caiu. O corpo das pessoas cai no mar e vai espalhar muito sangue. E os tubarões são atraídos. E aí eles são considerados vorazes, tudo. E aí vem aquela fama, né? Que o tubarão come. Realmente, se caiu no mar, tá ali, ele vai acabar se alimentando. E você estava brincando com a gente agora há pouco, que aquela música, né? Que eu voltei do comercial com uma música de suspense. Você falou assim, essa música complicou a vida dos tubarões. Então, a gente está até escutando aí no fundinho. Né? Realmente, a indústria de Hollywood, né? Ela foi uma das piores coisas que ela fez nesses filmes sensacionalistas, foi esse lance em relação aos tubarões. Depois do filme do primeiro Tubarão, todo mundo começou a encarar os tubarões como vilões. E na realidade eles não são. Mas a indústria fez de tudo para denegrir a imagem do tubarão. E aí todo mundo que escuta essa música acaba pensando que os tubarões são os vilões, né? Dá arrepio só de ouvir a música, né? Pode tirar, a gente deixa. Pode tirar a música. Agora, imagina se a gente não tem os tubarões no topo da cadeia alimentar. Um monte de outra de tem presas todo um que equilíbrio, precisam, né? todo Que um equilíbrio. às vezes o pessoal não entende. O sistema precisa desse equilíbrio. Idris, é verdade que os tubarões botam ovos? É verdade, Dani. Eles botam ovos? Então, isso é uma coisa assim, muito legal nesses animais. Isso é uma adaptação que ocorre com determinadas espécies, né? Que a gente tem que pensar assim, nossa, onde eu tenho tubarão? Os tubarões ocorrem em todos os oceanos. E eles estão em alto mar, quanto também tem tubarões de costa. Então, a gente tem que pensar, se é um tubarão que vive na costa, ele precisa arrumar um jeito de se reproduzir. Que às vezes o que acontece em locais que tem muito acidente, igual em Recife, as espécies que atacam mais lá são aquelas que vão botar os ovos no estuário marinho. Entendi. Então, agora, aí, como acontece? que é o ovo de um tubarão? É igual ao ovo de galinha, por exemplo? Alguma coisa assim? Como é que é? Não, então assim, o ovo de tubarão, a gente tem os formatos mais variados possível. Não sei se aqui, olha, Olha dá aqui. pra gente ver, né? Esquisito, gente. Parece um besouro. Então, o que a gente vai... muitas vezes a gente... Pode ser de um tubarão, pode ser de uma arraia também, que a arraia é prima do tubarão. Então, o formato também é o mesmo. A arraia é essa daqui. Essa aqui é de mentira, né? Posso pegar? Essa pode pegar, a gente vai Essa dar. aqui é de mentira, né? A gente pode mostrar. Ó, porque a arraia... Opa! A arraia é essa aqui, ó. E o legal, Dani, tá vendo? Ele tem essas estruturas aqui, que nós chamamos de gavinha, que Por quê? é igual algumas espécies de plantas. Ele fixa no substrato. Que legal! Não tem aquelas plantas que precisam subir e tudo, elas não vão fixando? Com os tubarões acontece a mesma coisa. Essa espécie que botou esse ovo, ela coloca ali nos corais, às vezes nas algas que ficam, e essa parte vai agarrar na alga, ou no coral ali, ou no recife e tudo, e vai ficar lá. Preso. E o animal vai estar se desenvolvendo aqui dentro. Que interessante. Então, uma espécie dessa aqui chega a botar 100, 200 ovos, tá? E eles ficam todos
lá Gente, não dá para aguardando o momento acreditar de que eclodir. um ovinho desse tamanhinho, do nada, né? Vai ficar com o quê? Pode chegar até quantos uma metros um espécie tubarão? Pode chegar de 1 a 3 metros, depende da espécie que botou o ovo, tá? Certo. Então, isso é uma Aquelas estratégia... espécies maiores, então não botam ovos. As espécies maiores que vivem em alto mar, que não vêm tanto à costa, ela já dá luz a um filhote vivo. Só que, assim, tem mais o tubarão, ele tem 3 tipos de reprodução. Isso que é muito legal. Por Quais isso são? que eles estão aí já há 400 milhões de anos. É Bem tempo, antes gente. dos dinossauros. É Porque tempo. ele tem essas estratégias reprodutivas. Uhum. Ele tem a forma de botar o ovo, Certo. né? Então, ele bota o ovo. Ele tem um desenvolvimento interno, onde a fêmea vai botar um ovo, ela não chega a ser a botar. O ovo vai desenvolver dentro dela e vai ficar lá. Na hora que tiver no momento de nascer, aí o filhote nasce dentro da fêmea e aí ela dá a luz. E tem a outra... tipo de reprodução, onde a fêmea já desenvolve um filhote igualzinho a ela. Entendi. Então ele está sendo alimentado por um cordão que a gente... Nesse caso seria parecido com a gravidez da reprodução mulher? a gente chama de vivíparo igual a nossa. Uhum. Então ele tem uma reprodução onde ele já sai o filhote. Entendi. E nessa segunda reprodução que eu falei que o ovo fica dentro dela, o que acontece? Ficam 10, 15, 20 ovos. O que nascer primeiro vai comer todos os outros. Olha só. Ai, gente, que crueldade. Então, mas depois é o uma Edris forma quer me deles. convencer de que eles são bonzinhos. Mas por isso que eles, né, Que a indústria hollywoodiana que fez isso com eles. Não, mas isso é uma estratégia reprodutiva, assim, porque eles precisam nascer e controlar, né, toda a população de outros animais que tem no mar. Entendi. Então é uma técnica bem legal que eles têm, tá? O que é isso que você trouxe aqui do lado? Explica Então, pra gente. Tem vários pedacinhos, fragmentos Eu vou do quê? deixar isso aqui para depois, para a gente, quando estiver falando das mandíbulas lá, vou te mostrar. Um dos maiores problemas que os tubarões sofrem é com uma técnica chamada fishing, ou seja, aonde existe uma pesca enorme de tubarões no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, 100 milhões de tubarões são mortos por ano. Nossa. Você sabe o que é isso? 100 milhões de tubarões? Gente, mas é muita coisa. Então, mas e para quê? A maioria desses tubarões que são mortos não são para tirar a carne para comer, são para tirar as nadadeiras, tá? Tanto as nadadeiras peitorais, porque assim, principalmente nos países asiáticos... Ele tá que nem a Ana Júlia. Por quê? Porque sim. Que assim, Dani, nos países asiáticos ainda pode, existe uma crença que barbatana de tubarão é afrodisíaco. Então eles usam muito isso para fazer sopa, né? Na China, na Coreia, no Japão e outros países lá daquela região. Né? E aí o pessoal toma sopa de tubarão, de barbatana de tubarão, achando que vai fazer bem. Outra coisa também... Imagina o gosto da sopa, né? Porque o cheiro não é agradável. E aí... não, e você não sabe o que é que eles fazem. Eles vão pegar o tubarão... Ó, deixa eu pegar esse tubarão aqui pra gente ver. Gente, o cheiro dos tubarões Olha aqui só. tá Olha como que a invadiu o nosso crueldade é estúdio. tanta. As pessoas, eles pegam os tubarões Esse é de ainda verdade vivo, também? esse é de verdade. Ai, que tá? medo. Eles pegam o tubarão vivo, arrancam as nadadeiras, Ai, tanto, né, a dorsal como as peitoral e a caudal, e jogam o animal vivo de volta no mar. Porque assim, para que eu trazer? Se o quilo da barbatana vale muito mais do que o peixe, que interesse que eu tenho de ter a carne? mas aí fazendo isso o peixe não sobrevive também, né? Então, ele morre. Então, Porque é o tubarão... crueldade pura. Pura total, porque assim, os tubarões, eles são animais que precisam nadar o tempo inteiro para respirar. Então, imagina, você corta as nadadeiras, joga o bicho, ele vai descer e vai morrer afogado. Isso que eu ia te perguntar, é verdade então que os tubarões não podem parar de nadar? Então, o que os tubarões têm diferente dos peixes? Os tubarões, eles não têm bexiga natatória. Eles têm um fígado muito grande, rico em óleo. Por isso que falam que óleo de tubarão, né, é muito bom para a saúde. Realmente é porque ali tem uma concentração grande de ômega 3, então tem coisas muito boas, né, para a nossa alimentação. Entendi. Só que o tubarão, ele não tem essa bexiga natatória. Então, se ele parar de nadar, não é igual os peixes comuns. Os peixes comuns têm essa bexiga, ele infla, ele sobe e desce. No caso dos tubarões, não. Né? Eles precisam nadar para conseguir
fazer essa troca gasosa. Até porque, assim, para ele respirar, a água precisa entrar pela boca e passar pelas fendas branquiais. Tá? Então ele tem que estar nadando o tempo inteiro. Que são essas aqui do lado, que dá são pra essas mostrar aqui, ó, que eu não sei se dá pra gente estar vendo aqui, tá? Eu tava com a mão bem aqui, ele foi virar, assustei. Tá vendo muito só? legal. Só que tem algumas espécies, Dani, que assim, já mudou isso. Então, os tubarões de fundo, por exemplo, no caso do tubarão-lixa, ele fica parado. E aí você me pergunta, ué, mas ele não tem que nadar assim? para respirar? Por quê? Aí eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco. Ah, esperta esse Edris, né? Só para deixar a gente na curiosidade. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o nosso intervalo e daqui a pouco você vai descobrir mais sobre o mundo, os mistérios dos tubarões. Não saia daí, o Super HDB volta já já. E nós já estamos de volta com o Super HDB para desvendar mais mistérios e saber mais curiosidades sobre os tubarões com o nosso querido professor biólogo Edris Queiroz, que estava falando aqui sobre essa espécie que mudou um pouco, né? Então, Dani, a gente estava falando assim que os tubarões, para respirar, para não morrer afogado, tem que viver essas nadando, coisas, tem que viver nadando. Não Só que algumas espécies, principalmente as de fundo, no caso, né, do tubarão-anjo, do tubarão-lixa, eles desenvolveram uma outra estratégia. Ou seja, você já foi em aquários que tem tubarão-lixa? Eu tenho medo. Não pode ter medo. Vai que o aquário quebra. Não quebra, até porque eles são muito bem preparados. E é claro que assim... eu já fui, sim. Às vezes a gente até fala, o pessoal fala, poxa, mas tem tubarão dentro de aquário, tudo. Aí tem dois lados, né? Será que é legal manter um bicho desse em cativeiro? Não, qualquer bicho não é legal a gente manter em cativeiro. Mas a gente tem que pensar que os aquários também têm um lado bom. Assim, muitas espécies são preservadas porque tem esse trabalho dos aquários, né? Eu vi muito pessoal criticando agora o aquário do Rio de Janeiro, que está sendo construído, vai ser o maior aquário, né, da América Latina, tudo isso. A gente tem um lado bom. Realmente, o lugar do bicho não é lá dentro daquele aquário pequeno e tal, mas eles vão fazer muitas campanhas boas para acabar salvando os tubarões também. Claro. Então, a gente tem que pensar para esse lado bom, né? Então, às vezes, a gente critica, faz trabalhos de educação ambiental para não manter o bicho em cativeiro, essas coisas todas. Mas, em alguns casos, talvez o melhor, né? Acaba ajudando a preservar a espécie mesmo, né? Pelo menos eles vão fazer alguma coisa para ajudar a preservar as espécies, tá? E aí a gente estava falando... Por que esse aqui é lixa, o Edris? Então, a gente tem duas coisas nesses tubarões. Você só tinha me perguntado por que ele fica no fundo. Do fundo. Se você for num aquário e perceber, os tubarões de fundos, eles estão deitados no aquário e se você perceber a corrente de água, ela vai estar sempre girando. No fundo do oceano também, esses bichos fazem a mesma coisa. Ele deita com a boca virada para a corrente de água. Né? Então a corrente de água passa dentro da boca dele e ocorre a troca gasosa nas fendas branquiais. E eles têm um aparelho também que permite sugar a água. Então, eles acabaram desenvolvendo essa técnica. Esse animal é chamado de tubarão-lixa, lambaru e tal. Se você passar a mão, olha só, passa nesse lado. É bem áspero, né? Agora, passa ao contrário, você vai ver que parece uma lixa. Porque assim, a pele dele tem o mesmo formato dos dentes. Tá? Qual que é? Parece escamas. Tá? Então, esse animal, olha que dentão, a pele que toda dele é cheio de escamas. E esse bicho, Dani, ele quase chegou à extinção, porque antigamente não existiam as lixas sintéticas. As pessoas matavam o tubarão-lixa para cortar a pele e fazer lixa. Para lixar carro, lixar madeira, tudo isso. Sério? Graças a Deus que hoje a gente não tem mais isso, né? Ai, gente, então, que dó. Não consigo nem pensar nessas coisas. E esse aqui você falou que é o tubarão? Na realidade, às vezes as pessoas confundem muito isso com uma arraia, né? Mas esse é um cação-ancho, tá? Aí você me pergunta, olha só, não são bem parecidos? São. Esse é uma arraia e esse é um tubarão. Qual que é a diferença? Você consegue imaginar aqui, olhando? Olha, como eu sou especialista em tubarões, não sei, esse aqui tem 2 buraquinhos aqui em cima, por quê? A raia também tem. Aqui é por onde a água entra também, tá? Que é um animal que às vezes está no fundo, né? É porque esse aqui é de mentira, então eu não tenho. Esse não tem. Eu não tinha uma raia para trazer, ainda bem que eu não tinha, né? Porque se eu tivesse, ela estaria morta e eu não queria trazer. Então, ó, qual a gente vai diferença? perceber a diferença
Olha só, os tubarões, eles têm as fendas branquiais do lado das nadadeiras. Nas raias, o que vai acontecer? Elas são embaixo. Entendi. Tá? Então, essa é a diferença. Se você pegar um bicho, uma raia, isso aqui poderia ser uma raia também. Se a gente virasse ela e as fendas branquiais estivessem embaixo, seria uma raia. Mas aqui nesse bicho, elas estão do lado, olha só. A gente vai perceber que elas estão todas aqui, ó, do lado, ó. Ó. Tá? Então, essa é uma coisa bem legal para a gente estar identificando o que é um tubarão, o que é uma raia, né? Entendi. Entendeu? Agora, Edris, a gente falou só que às vezes está em alto mar e tudo mais, pode correr o risco de um ataque de tubarão, mas também tem algumas regiões, né, específicas onde esses ataques podem acontecer. Que regiões são essas? Então, assim, os ataques de tubarões, eles podem ocorrer em toda a nossa costa. Não precisa ser só em alto mar. Não, às né? às vezes acontece assim. Primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, os tubarões são os animais que menos atacam e provocam mortes. Se você comparar com picada de abelha, picada de cobra, picada de outros animais peçonhentos que provocam morte, o tubarão ele está em último lugar nessa colocação, tá? Apesar de ter mais gente nos oceanos do que tinha antigamente, tá? Agora, os ataques podem ocorrer em toda a costa do Brasil, né? Porque eles ocorrem em toda a costa. Alguns chegam mais perto nos recifes, principalmente nas regiões de estuário. Aí a gente pergunta, estuário? Sim, as regiões de mangue. Por quê? Porque eles vão ali para se alimentar. Em Recife, existem várias causas para provocar os acidentes, né? E o maior culpado somos nós. Porque nós que fomos lá interferimos no ambiente dos tubarões. Eles sempre foram ali para se alimentar, para se reproduzir, e cada dia que passa nós estamos mais dentro da água. Então, o aterramento do canal de Suape, a chegada dos navios. Vocês sabiam que os navios que chegam, principalmente os transatlânticos, os petrolíferos e outra série de navios, quando eles vão chegando próximo da costa, eles vão largando tudo dentro da água. Aonde você acha que vai tudo aquilo que as pessoas usam, né? As pessoas que vão no banheiro, né? Tudo. Quer dizer, joga tudo são no mar. coisas que às vezes a gente não pensa, né? Fala, é muito legal, um navio e tudo mais, e acaba não pensando nas consequências também, né? Às vezes barco de pesca que chegam lá no canal de Suape, vão jogando resto de alimentos no mar. Então, os animais são atraídos. Então, a ocorrência vai sendo maior ali. E a gente estando dentro da praia, isso acaba acontecendo. No caso de ataques a surfistas, o que acontece é assim, os tubarões, eles não têm as mãos para saber o que é uma presa. Para eles saberem, o tato deles é com a boca. Quer dizer, a única saída que eles têm é ir lá e morder, às vezes não é nem atacar, né? Ele tem que Então, aí a gente pensa, vamos pegar aqui pra gente mostrar o que acontece? Porque, presta bem atenção, algumas mordidinhas, ó, algumas boquinhas de tubarão. Então, a gente tem duas mandíbulas aqui, ó. Dá pra fazer de colar. E um bicho desse aí tinha por volta aí de uns 3,5 metros, 4 metros. Imagina isso atacando e mordendo uma pessoa. Esse aqui tinha quanto? 4 metros? Uns 3 metros por aí, aproximadamente, tá? Então, ó, as espécies que mais atacam lá Quantos dentes tem um tubarão, Idris? Porque então, olha que tem... Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Não dá pra contar, Dani já gente. Tá sendo minha ajudante aqui. Hoje ela é minha assistente, não trouxe nenhuma, ela tá me ajudando. Mas é isso mesmo, às vezes as pessoas... É uma das perguntas que eles mais fazem pra gente. Tem várias camadas, ó, tem então, 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Durante a vida toda dele, que pode chegar a aproximadamente 40, 50 anos, depende da espécie, o tubarão tem 30 mil dentes. É um bicho que nunca vai no dentista. Nunca vai precisar fazer um implante, por exemplo. Aí você me pergunta, mas para que tanto dente? Pra que tanto dente, Idris? Então, é assim, na hora que ele morde a presa, o dente já cai. Então. Eu não sabia disso, não. Ele mordeu... Imagina você que está assistindo a cada almoço ou jantar, se você fosse fazer sua refeição e seu dente caísse. Imagina só, que tristeza. Pra então, ele, se a gente não tem observar, né? Olha, vamos mostrar aqui dentro, ó. Consegue mostrar aqui, ó? Todos os dentinhos aqui, ó. Ih, sinistro, que medo.
E aí, Dani, ó, não sei se dá para você perceber aqui, se dá para a câmera pegar. Esses dentes têm serrinhas. Agora você, como minha assistente, vai me ajudar aqui a identificar que espécie é essa e o que ele come. Vamos lá? Então, assim, você pegou essa mandíbula, né? Ou você encontrou um tubarão morto lá, tudo, aí você viu. Aí você vai pegar esse bicho aqui. Aí você vai olhar e você vai falar assim, nossa, o que será que esse bicho come? Aí a primeira coisa que você vai observar esse aqui come submarino, navio. Pode comer mesmo. Sabe aqueles emissários, aqueles fios que passam debaixo dos oceanos? Eles vão lá e mordem. Muitos morrem, né? Acabam morrendo. Mas se você perceber, não sei se dá para a câmera pegar aqui, esse bicho ele tem um dente serrilhado, né? Serra serve para quê? Para serrar. Para serrar. Então, que bicho que a gente tem duro no oceano? É o bichinho que a gente mais adora aí, que as pessoas adoram. Eles são, é tema de um projeto aí muito grande, são as tartarugas. As tartarugas marinhas. Então... Yes! Obrigada, Lara! Esse bicho, ele desenvolveu essa forma, né, no dente para adequar aquilo que ele vai comer. Então é um animal, ele pode comer de tudo, mas ele come, inclusive, tartarugas marinhas. Então quer dizer que esses outros não... Não que eles não comam, mas eles podem comer. Mas esse tipo de animal aqui, por exemplo, né? Olha só, que tem essa forma aqui de dente, ele parece mais terrível, né? Nossa, eu vi um bicho desse, afiados, ele estava até nadando por aí no nosso vídeo, e agora ele não está mais. Daqui a pouco ele aparece de novo. Então, se ele tem esse tipo de dente aqui... Qual tubarão que é esse? Esse é um tubarão mangona. Mangona. Esse tipo de dente aqui serve para comer coisas mais mole, ou seja, na hora que ele vê a presa mais mole, ele vai pegar e agarrar. Esse aqui não é aquele do Procurando Nemo, não, né? Que adora e tá nadando. Não, aquele é o tubarão branco. Que parece assim muito com essa mordida. Mas a dentição, quer ver? Ó, vou pegar um dente bem parecido do tubarão branco aqui. Ele vai pegar um dente parecido. Eu tenho. Só o dente do tubarão branco já dá a arcada inteira desses outros. Então, a gente tem, ó, você vê, esse bicho aqui tinha mais ou menos uns 3 metros, 3,5 metros. Pequenininho, gente. Agora a gente vai pegar um dente pequenininho aqui também, de um primo do tubarão branco, né? Eu não tenho dente aqui do tubarão branco, mas a gente tem um dente aqui de um primo do tubarão branco. Olha só o tamanico do dente dele. Imagina o tamanho do tubarão. Deve ter aproximadamente uns 10, 12 centímetros. Esse dente é do primo daquele que a gente está vendo lá passando agora, né? Que é de um megalodonte. É um tubarão que, assim, teoricamente, dizem que está extinto. Mas existem outros relatos que é uma espécie que pode estar vivo nas grandes profundezas. Como a gente ainda não consegue explorar, o que a gente acha dele é só esse fóssil aqui, que é de um megalodonte. Quer dizer, um tubarão agora, que tinha 30 metros. Com licença. Toda. Imagina só, olha o tamanho do meu dente, olha o tamanho do dente do bicho, né? Vamos dar meu canino aqui. Não dá, gente, olha aí, isso. Dani, eu vou pegar para você, então, olha aqui, esse é um dente de um tubarão normal. É bom ele colocar aqui perto de mim, para você comparar o tamanho do meu dente. E esse é um dente de um megalodonte, que é um primo do tubarão branco, né? Tá vendo só? Então, para a gente pensar, assim, na importância desses animais na natureza. Porque ele era muito grande. Dos dinossauros ou alguma coisa ele assim? vivia naquela época, né? Isso mesmo. Não sei, né, gente? Não custa perguntar. É isso mesmo. Ele vivia naquela época e ele chegava a atingir quase 30 metros de comprimento. Agora, Idris, eu tô vendo isso aqui, ó. O que é isso aqui? Lembra que eu falei que tinha aquelas espécies que botavam ovos e as outras se desenvolviam? Você não chegou a mostrar esses aqui. Olha aqui, esses ovos aqui é de fecundação interna. É aqueles que vão se desenvolver, vai nascer um filhote ainda, ele vai ficar dentro da mãe aguardando o momento de sair e aí ele vai comer os outros ovos. Entendi. Né? Agora sim ele explicou tudo aqui pra gente. E você não me perguntou, Dani, que é uma coisa muito legal, por quê? Qual a importância da gente preservar os tubarões, né? Você que é o professor aqui, me conta. Então vamos falar. Eu sou só assistente, eu tô aprendendo. Uma coisa muito legal, que antes de falar disso que o pessoal me pergunta, é assim, o tubarão martelo.
por que que ele tem essa cabeça em forma de um martelo mesmo, né? Por Na quê? realidade, a gente ainda está pesquisando, porque até hoje a gente não descobriu para quê. Porque imagina, é super esquisito, né? Tem um olho aqui na ponta, o outro na outra. Imagina como é que ele enxerga. Alguns cientistas acreditam que é para aumentar o raio de visão dele, outros discordam. Ainda está sendo feitos estudos realmente para comprovar qual é a eficácia disso. Mas uma das importâncias do tubarão é assim, ele é um animal, em estudos que a gente tem feito, assim, ele não desenvolve câncer, tá? Então, assim, alguns tipos de câncer foram testados em tubarões, aplicaram substâncias que poderiam provocar determinado tipo de câncer, né? Alguma substância cancerígena, e os tubarões não desenvolvem. Tá vendo só? Vocês ficam reclamando dos tubarões, eles estão ajudando aí nas pesquisas na medicina também, ó. E isso é muito legal. Outras coisas, assim, muitas substâncias deles são tiradas e usadas no dia a dia para fazer vários remédios, né? Remédios para combate à AIDS e uma série de outras coisas, tá? Então é muito importante a gente estar preservando. E aquilo que eu falei, eles estão no topo da cadeia alimentar. Então a gente tem que preservar mesmo. Se a gente acabar com os tubarões, a gente vai provocar um desequilíbrio muito grande. Antes de ir no embalo de algum amigo ou tentar algum protesto contra os tubarões, né? Pesquisa direitinho, veja direitinho a importância deles, o porquê que eles atacam algumas vezes, né? Às vezes você fala, é maldade. Não é maldade, ele tá lá no canto dele quieto. Às vezes a gente chega invadindo o espaço dele e ele não tem outra opção a não ser se proteger, né? Isso mesmo. É a defesa dele, não tem jeito. Então é sempre importante você pesquisar antes de sair falando qualquer coisa. E se precisar de alguma ajuda, o Edris está sempre por perto também, né, Edris? É só entrar lá no site do Instituto, pedir todas as informações. E assim, a gente está tendo uma campanha muito legal no Brasil, né? Tem algumas organizações, o pessoal da Dive Shark, o pessoal lá de Recife, né? Que é o grupo de estudo de elasmobrancos, que são os tubarões, né? A Fernanda tem feito um trabalho bonito lá. O Marcelo Zilperman, do Instituto Ecológico, o Otto Bismarck, aqui em São Paulo, do projeto Protuba, que é Proteja os Tubarões. Nós, do Instituto de Biologia, né? Assim, a gente tem que cuidar muito desses bichos, né? Então, e você aí em casa, né? Você tem que fazer a sua parte também. Pode ajudar também, tá? Então, vocês viram aí, né, o Facebook do IBIM, pode entrar lá, entre em contato com o professor Edris, ele tá lá para esclarecer qualquer dúvida e dar mais informações também sobre os tubarões. Aqui a gente mostrou só um pouquinho, né? Porque dá para falar muita coisa durante muito tempo. Eu estou aí só há 20 anos estudando esses bichos, né? Ajudando a preservá-los. E ainda não aprendeu tudo, né? E uma coisa muito legal para o pessoal em casa. Existem várias regras sobre os tubarões, mas a principal é esqueça todas elas, porque esse bicho é imprevisível. É isso aí, tá vendo só? Obrigada, Edris, mais uma vez pela sua participação aqui. E que você volte sempre com curiosidades, né? Pra gente aprender muito mais, que é muito gostoso. Obrigada. Com certeza. E na próxima a gente vai trazendo assim umas coisas muito legais, que são aqueles animais diferentes, né? Você que tem um bicho de estimação diferente em casa, então a gente vai estar trazendo umas curiosidades aí muito bacana pro pessoal. Bom demais! Obrigada, Edris. E nós vamos ficando por aqui com os tubarões, é isso mesmo. Afinal, eles precisam de um intervalo, né? De um descanso. Mas, ó, fica tranquilo que daqui a pouco o Super HDB tá de volta. É, de volta e você não pode perder. Até já!